Olá, boa noite, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Há muito tempo que eu não vejo vocês, estou com saudade de todos. Neste momento, agora nós estamos voltando nos cultos online, né, devido ao alto índice de pandemia. Então, nós devemos estar bastante cuidadosos e devemos permanecer, provavelmente neste mês de janeiro, nos cultos online, o que não nos separará do grande amor de Deus. Eu quero trazer uma breve palavra nesta quinta-feira, dia 7 de janeiro, e eu não vejo nada mais apropriado devido ao momento de grande número de enfermos que nós tivemos neste começo do ano de 2021, na verdade no final do ano de 2020 para o começo do ano de 2021, mas principalmente num momento especial que eu e minha família particularmente passamos, que me fez refletir numa das partes mais conhecidas da Bíblia, num salmo bem conhecido, todos conhecem de cor, né? Mas nós às vezes precisamos vivenciá-lo para ter certeza daquilo que ele representa. Este salmo é o Salmo 23, o versículo 4, que diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Uma palavra muito forte, uma palavra de Deus que às vezes nós sabemos de cor, mas nós não vivenciamos esta palavra. Quantas vezes nós ouvimos este salmo? Quantas vezes nós particularmente ouvimos este versículo? Mas quantas vezes o vivemos? Talvez você já teve uma experiência de passar pelo vale da sombra da morte. Eu já tive essa experiência 12 anos atrás, quando eu fiz uma cirurgia e tive um erro médico. Mas se eu posso dar um testemunho de passar ou viver o vale da sombra da morte, eu posso testemunhar daquilo que eu vivi nesses últimos dias. E não pela minha vida, mas suplicando pela vida de uma pessoa que eu amo, que estava passando pelo vale da sombra da morte. Alguém que eu amo e que não foi fácil, não foi natural, não foi simples, assim como nós às vezes lemos. Abra o Salmo 23, leia o versículo 4, você vai ver como é fácil, você vai ver como é simples. Não é simples, não é fácil, não é como nós pensamos que possa ser. Nós ouvimos falar de Covid, uma enfermidade, uma pandemia que assolou a Terra. Nós ouvimos falar dela desde novembro de 2019. Ela despontou, trazendo grande preocupação à humanidade, né, a esta terra. Logo depois, em fevereiro de 2020, ela veio nos amedrontar, porque aí ela já estava visível, ela já estava entre nós, ela já se manifestava de uma forma bem forte. Mas mesmo assim nós fomos levando a vida, nós não paramos, nós fomos levando a vida. Nós vimos e ouvimos pessoas que morreram, e cada
cada vez nós vimos pessoas, cada vez que nós entrávamos nas lives, nós fizemos live durante quase 10 meses, né? Todos os dias. Tanto é verdade que o nosso canal se chama Renovo Diário TV, Renovo Diário, né? Porque nós fizemos live quase todos os dias, com exceção do sábado, e todos os dias nós víamos pessoas com Covid, pessoas que sobreviveram, pessoas que infelizmente faleceram, e nós noticiávamos isso durante a apresentação do programa. E nós nos preparamos para os cultos presenciais, nós preparamos álcool gel, preparamos tapetinho esterilizados, mas nós abrimos a guarda de novo, nós nos abraçamos, nós achamos que tinha passado, nós achamos que tudo havia passado, né? Muitos acharam que Covid era um mito, muitos acharam que era exagero e muitos acharam que todo mundo tinha pirado. Dia 20 de dezembro eu recebi aqui em casa uma parte da minha família, não meus sogros, graças a Deus, mas uma parte da minha família, vieram trazer a minha sobrinha neta, a Luísa, que nunca tinha vindo passar alguns dias na minha casa. Por incrível que pareça, minhas sobrinhas, meus sobrinhos, todos passaram tempo na casa da tia, e a Luísa nunca tinha passado, e era o momento dela, era o momento de passar alguns dias na casa da tia, da casa do tio, na casa das primas, e estava aqui também a minha neta, que sempre vem passar as férias. Era tempo de Natal, tempo que eu amo, tempo que eu sou apaixonada. Eu estava feliz, eu tinha alugado uma cama elástica, tinha alugado um pula-pula, tinha alugado piscina de bolinha. Mas naquele domingo, dia 20, nós estávamos extremamente cansados. Eu tinha ido num batismo de um amigo meu, eu estava feliz demais pela vida dele, porque há muitos anos eu orava pela vida dele, porque ele me transmitia tanto amor que eu orava pela vida dele. Ele se batizou numa outra igreja, que não importa para mim nada, ele se batizou, ele está nos caminhos do Senhor e eu tô feliz demais. Mas eu e o Daniel estávamos muito cansados, um cansaço sobrenatural. A gente achou que era a semana agitada, as cestas básicas que a gente estava montando para entregar para várias famílias, veio aqui alguns irmãos ajudarem, uma dor nas costas, terríveis dores nas articulações, todo o corpo doía. E aquilo foi aumentando, até que na terça-feira, dia 23, por conta de um aparelho bem pequenininho, chamado oxímetro, que eu aconselho você ter em casa, um aparelho pequenininho, você coloca na ponta do dedo e ele mede a sua saturação. A Juliana foi medir a saturação do Daniel, e a saturação dele estava baixa, muito baixa, mas como ele não para, ele tinha limpado todo o jardim, ele tinha mexido com água, ele estava limpando tudo. Falou, vai ver que a saturação dele tá baixa por causa disso, mas ele é um homem muito forte, ele não tem por que ter saturação baixa. E ele parou de limpar o jardim, mas a saturação dele continuava baixa, as dores continuavam muito fortes e a saturação não passava de 90. E é muito preocupante. Pai, você tá com Covid, é melhor ir no médico. E vamos lá, só por um desencargo de consciência e tal. E no dia 23, antevéspera de Natal,
Natal, o aniversário de casamento da minha sogra e do meu sogro. Vamos lá, vamos fazer um teste horrível, um cotonete que entra pelo nariz, vai até o cérebro, ai, aquela coisa horrorosa, tal. Gente, venham buscar as crianças imediatamente. O médico disse que a gente pode estar com Covid, sim. E a Luísa é asmática, 7 anos, é asmática, usa bombinha, a mãe dela também é hereditário. E o que nós vamos fazer? A neta tá aqui, Ana Clara sentindo dores no corpo, dor de cabeça, eu com dor no globo ocular. Vamos suspender o Natal. Que tristeza, meu Deus. Todos em suas casas, isolados. E agora? Acabou o Natal. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Tem coisa pior do que acabar uma festa de Natal? Tem. Dia 24, o teste dá positivo. E sabe o que acontece, gente? Quando o teste dá positivo, você escuta uma sentença de morte. Verdadeiramente, você escuta dentro do teu cérebro uma sentença de morte. As dores aumentam, o desespero cresce, mas não é nada diante daquilo que está por vir. É a primeira vez na minha vida que eu não passo a virada do Natal acordada, dando Feliz Natal para o meu marido, para minhas filhas, e todos os 4 vamos dormir à sombra do Covid. Mas há uma sombra mais assustadora, ela chega no dia 27 de dezembro. A saturação do Daniel não sobe, não passa de 90, chega a 89 e desperta alguma coisa, é hora de ir para o hospital. E eu falo, não precisa, vai passar. E a Juliana insiste, a Natália insiste, tem que levar ele para o hospital. Não, seu pai é forte. Que isso? Covid não pega na gente. Que engano. Covid não tem religião. Covid não tem idade. Covid não tem cor. Covid não tem raça. Covid não tem idade. E o Daniel fica internado. E eu preciso ser forte. A Juliana precisa ficar com ele lá no hospital. A Natália precisa cuidar de mim porque eu também estou com Covid. Eu também preciso ser alimentada pela porta de trás do quarto porque eu não posso ter contato com ninguém. Eu fico isolada 14 dias e a casa parece um deserto. Tudo parece horrível. E aí nós começamos a saber que as outras famílias estão com Covid, famílias de pastores, famílias de membros, e nós ficamos sabendo que outras pessoas estão colocando suas vidas em riscos para ir acudir famílias que estão enfermas. E aí nós ficamos sabendo que a igreja é uma família. Nós já temos essa certeza no coração, mas nós temos certeza mais do que absoluta que essas pessoas não têm medo. Essas pessoas dizem assim, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Eu vou lá ajudar meus irmãos, eu vou... E aí começam a chegar comidas, bolos, doces, sopas, salgados, comida de tudo quanto é tipo, mas o nosso coração tá triste, tá amargurado. E chega dia 31, último dia do ano. Podia ser a comemoração desse ano horrível, estar indo embora, mas vem
a bomba da nossa vida. Mãe, Natália, o pai quase parou de respirar essa madrugada e quase teve uma embolia pulmonar. Ele está indo para a UTI, muito mal, e nós não sabemos o que pode acontecer daqui para frente. Irmãos, eu não consegui me dar conta daquilo que estava acontecendo. Eu não podia acreditar que o ano estava terminando daquela maneira e eu não podia entender o que estava acontecendo de tão grave, que a minha vida estava desmoronando. A Juliana chegou do hospital algumas horas depois e perguntamos assim: quem é que vai nos dar notícia, Juliana? Não sei. E passaram-se horas e o silêncio era mortal. Nenhuma notícia, nada, nenhuma mensagem, nenhum sinal de vida. Mandamos mensagens para ele, nenhum retorno. Ligamos para o hospital, não podiam retornar com nenhuma mensagem. Não podiam dar informações. Começou a escurecer. O medo aumenta. Vem o terror noturno. Vamos deitar. Não sabemos como vamos dormir, mas cada uma grudada com o telefone, assim na orelha, esperando tocar, esperando alguma informação. Nada, a madrugada passa em silêncio de informações. Vem amanhã, nada, hora do almoço, nada. Então eu começo a perder o controle. Vem o terror, vem o medo, diferente daquilo que eu acabei de ler. Vem o medo. Eu começo a pedir para aqueles que são os meus braços que se levantam na hora que eu não consigo clamar, que eu estou cansada. Eu grito para aqueles que me mantêm os braços levantados, para que orem. Passam-se mais de 14 horas sem nenhuma notícia. E eu sinto o espírito de morte rondando esse lugar, rondando a minha vida, a minha casa, minhas filhas. Pego o telefone, ligo para minha cunhada aos gritos: Rosana, me ajude. Já não sou mais eu, todos entramos em choque, entramos em curto-circuito. Minha cunhada começa a gritar e chora, grita aos céus e as meninas se desesperam. Então eu começo a pensar na minha vida sem o Daniel. Logo em seguida eu recebo uma mensagem: pastora pede para Juliana clamar, pede para Juliana orar, pede para Juliana se entregar, pede para Juliana clamar a Deus pela vida dele. Alguns minutos se passam, creio que 10, 15 minutos, o Daniel manda uma videochamada. Todos nós gritamos e pedimos: não fale nada. Ele não conseguia falar. Ele apenas estava em choque, querendo nos ver. E a Natália automaticamente ela corre para o teclado e canta um louvor. E é uma forma de nós adorarmos a Deus por Ele estar vivo. Por Ele estar vivo. Perceba que o salmista, ele diz assim: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte,
Com isso, ele está declarando que o cristão não está imune às aflições desta vida. Nós não estamos imunes às aflições desta vida. E ele coloca o vale da sombra da morte como uma possibilidade tão real quanto os pastos verdejantes. E qualquer ensino que pregue que os cristãos estão livres da dor e do sofrimento por causa da sua fé é estranho e diferente das Escrituras. Na verdade, o genuíno ensino bíblico coloca a dor e o sofrimento como instrumentos através dos quais a fé do cristão é aperfeiçoada. Não temerei mal algum. O medo pode ser avassalador para o homem, para o ser humano, e muitas vezes, em tempo de crise, o medo mata mais que o agente agressor, que o causador da crise. Assim, ao falar do vale da sombra da morte, o salmista, ele não ignora a presença do medo. E eu estava com medo, eu estava no vale da sombra da morte. Não era eu que passava pelo vale da sombra da morte, era muito pior, era alguém que eu amava e eu já perdi muita gente. Na verdade, o salmista explicitamente ele admite que o vale da sombra da morte é intimidador e que em si mesmo ele não encontra nada capaz de tranquilizá-lo diante do perigo da adversidade. Esta é a pura realidade. E aqui, mais uma vez, nós vimos o salmista Davi, o apacentador de ovelhas, a figura de um rebanho, nos ajuda a entender esta questão. As ovelhas são os animais que não gostam dos ambientes escuros. Elas se assustam com facilidade, juntando o fato que elas não possuem uma visão privilegiada. As ovelhas são um dos animais mais medrosos que existem na face da terra. E o salmista então se coloca como uma ovelha frágil, assustada, que por um motivo que está além das suas próprias capacidades, mesmo assim, não é vencida pelo medo. Eu pude passar medo, terror, por alguns instantes, mas não fui vencida pelo medo. Por isso, confiantemente, ele declara, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Naquele momento, o Senhor nos lembrou de não temermos mal algum, porque Ele existia, Ele nos lembrou de confiarmos nele, de cantarmos louvores para Ele, que Ele ainda continuava conosco, de chamarmos por Ele. E alguém pode perguntar por qual motivo não devemos ter medo mesmo no vale da sombra da morte? Qual é o antídoto que pode neutralizar o medo do ser humano? E a resposta para tais perguntas pode ser tirada da resposta de uma outra pergunta ainda mais prática. O que faz com que as ovelhas, que são animais tão medrosos, sejam capazes de atravessar por vales escuros, onde há feras tão selvagens que podem facilmente matá-las? A resposta é óbvia para esta pergunta. É porque elas confiam na presença do pastor de seu rebanho. A voz do pastor acalma e orienta as suas ovelhas. A vara do pastor lhe dá proteção e o cajado do pastor as mantém na direção certa. Assim sendo, os animais indefesos, as ovelhas, atravessam terrenos escuros e perigosos. E nosso dia 31 e o dia 1 foi o terreno mais escuro e perigoso que nós passamos. Porque não é diferente com o cristão.
o salmista deixa claro o motivo pelo qual seu medo é vencido. Ele diz que não teme atravessar o vale da sombra da morte, porque o seu pastor está junto dele. O pastor Daniel estava internado. O pastor Daniel estava por um fio de passar por esta vida. Mas o nosso pastor estava cuidando para que isso não acontecesse, porque ele sabia o quanto nós dependemos ainda dele. Nós como família e nós como igreja. E naquele momento nos veio a memória que o nosso pastor, diante de qualquer adversidade, qualquer uma que haja e que houver, ele estaria guiando e nos livrando do medo. Então, se assim como nós, você esteja sentindo algum pavor de algo, eu quero que você não esqueça que o seu bom pastor Jesus, jamais ele abandona as suas ovelhas. Naquele momento, nós pudemos sentir a paz que o Senhor nos deu, ainda que com dificuldade, ainda que com aflição, ainda que com receio, mas o Senhor segurando a nossa mão. E essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês neste começo de ano de 2001. Pode ser que hajam algumas adversidades, mas o Senhor é o nosso bom pastor. Que Deus te abençoe. Nós vamos ouvir agora um louvor com a Natália e nós vamos também ouvir que ela faça essa oração para que você permaneça firme. Ainda que alguns cultos sejam online, eles não deixarão de ter a presença doce e santa do Espírito do Senhor. Deus abençoe. Um beijo a todos e a paz de Cristo Jesus. Amém. No seu lar, amém? E não somente hoje, mas eu desejo que essa mesma paz, a paz que excede todo entendimento, esteja durante todo esse ano. E por isso que eu desejo a vocês nessa noite um feliz 2021. Eu sei que nós começamos esse ano com algumas tribulações, com algumas lutas, mas até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor verdadeiramente tem cuidado de nós. Sabemos que inclusive o ano de 2020 não foi um ano fácil. Foi um ano muito árduo, com muitas lutas, muitas batalhas, muitos choros, algumas perdas, mas, como eu sempre digo, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós e eu sou grata a Ele pelo milagre que Ele realizou aqui na minha casa, pelos milagres que Ele tem realizado na sua vida, porque quando vocês, querida igreja, passam por tribulações, nós sofremos juntos. Quando vocês recebem uma bênção do Senhor, nós nos realizamos juntos. E esse é o verdadeiro significado da igreja, do corpo de Cristo, onde quando um sofre, o outro também. Quando um se alegra, o outro também. Então eu agradeço a Deus porque nesses momentos que nós passamos nos últimos dias, eu vi verdadeiramente o agir do Senhor através da igreja, da união de todos, não somente do nosso ministério, mas muitas igrejas que se uniram em oração, num propósito, num clamor pela vida do meu pai e pela vida de muitos que estavam enfermos. E para a honra e glória do Senhor, ele está em casa, está se recuperando, ainda não está 100%, faltam alguns passos, ele está precisando agora de um descanso, se fortalecer, mas eu creio que o Senhor é um Deus que não faz nada pela metade, ele faz completo, e por isso eu louvo a ele, porque ele é um Deus perfeito, amém? Então eu gostaria
de finalizar esse momento com Deus, após nós ouvirmos essa palavra abençoada que nos alimentou e trouxe palavra viva para os nossos corações, a palavra do Senhor, eu gostaria de terminar essa noite cantando um louvor com vocês. Amém? Um louvor que eu gosto muito, é um louvor antigo, mas é um louvor que fala muito aos nossos corações e principalmente fala sobre essa questão de descansarmos no Senhor diante dos problemas, porque dele é o trabalho e nele nós devemos descansar. Amém? Então vamos lá, eu peço que você juntamente no seu lar possa cantar comigo essa canção. Amém? Peço perdão, irmãos, como sabem, eu também tive Covid um mês retrasado, minha voz ainda não está totalmente recuperada, mas isso não importa para o Senhor, o que importa é a intenção do nosso coração e nada pode impedir um verdadeiro adorador de adorar ao Deus Altíssimo, ao verdadeiro Deus. Então, minha voz pode falhar, a minha voz pode desafinar, a minha voz pode semitonar, não tem problema. O que eu não posso deixar de fazer é adorar a Deus. É claro que a gente procura sempre fazer com excelência, sempre o melhor, mas todos nós estamos em recuperação nesse momento e a gente não pode impedir que essa recuperação possa parar o nosso trabalho, o nosso propósito. Então, Senhor, eu te entrego o meu louvor nessa noite, juntamente com os meus irmãos, e os abençoo no nome poderoso do Senhor Jesus, para que eles tenham uma noite abençoada, uma noite de paz, uma noite de descanso, que essa palavra do Senhor possa ruminar dentro de nós, ó Pai, trazendo vida, que possamos estar vivendo essa palavra, que possamos não apenas ouvir, mas possamos praticá-la, possamos crer, possamos profetizar, Pai, um novo tempo do Senhor nas nossas vidas. Começou um ano novo nas nossas vidas e que possamos ter atitudes novas, atitudes melhores, atitudes verdadeiras como cristãos, como adoradores do Senhor. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus nessa noite
e nos vemos em breve. Por enquanto não teremos nossos cultos presenciais por questões de segurança. Temos alguns irmãos que ainda estão enfermos com Covid. Peço oração pela vida deles e possamos pedir sabedoria do Senhor para saber o momento certo de retomar essas atividades presenciais com segurança para todos. Amém? Um grande beijo e que o Senhor abençoe vocês em nome de Jesus. Amém?